A coluna blindada alemã roncou pelo campo francês. À frente havia uma confusão quase labiríntica de sebes e fileiras. A fazenda se tornava o local da primeira batalha entre os invasores da Normandia e os defensores alemães. Hitler, enganado pela inteligência aliada, recusou-se a enviar suas reservas blindadas, perdendo tempo precioso. Se ele tivesse agido mais rápido, os milhares de tanques e veículos blindados provavelmente teriam repelido os aliados invasores de volta para o Canal da Inglaterra, resultando em suas mortes. Mas agora era tarde. A luta que se aproximava seria sangrenta, com as altas sebes favorecendo os alemães. Eles se moviam à noite, na esperança de evitar um ataque aéreo dos aliados. Suas únicas forças aéreas foram rapidamente repelidas e os céus acima estavam sendo disputados pela primeira vez na guerra. Mas um novo predador rondava o céu noturno, um que não precisava de luz do dia para ver sua presa. Os alemães, temendo emboscadas de forças aéreas aliadas que pousaram à frente da invasão principal, paravam com frequência. Os comandantes se erguiam das escotilhas dos tanques para escanear com binóculos e ouvir, apesar do rugido dos motores. A infantaria se apressava para acompanhar os blindados, se escondendo nas sebes para protegê-los de equipes anti-tanque. O comandante do tanque líder analisou o campo com seus binóculos na escuridão. De repente, ele bateu no topo da torre do tanque, sinalizando para o motorista desligar o motor. Algo não estava bem certo. Ele inclinou a cabeça, tentando ouvir além do barulho do tanque a 15 metros de distância. Não houve aviso. Uma lança feita de fogo puro arqueou do céu e atingiu o tanque líder, a ogiva explosiva do míssil antitanque, penetrando dentro do tanque e explodindo dentro do compartimento da tripulação. O tanque Panzer explodiu, lançando destroços metálicos e derrubando soldados de infantaria nas proximidades. A 5 milhas de distância, o helicóptero Apache americano, um presente de viagem no tempo, arqueou levemente para cima, as lâminas especialmente projetadas girando a 289 rotações por minuto, desviando parte do corte do ar da direção de viagem do Apache, reduzindo seu sinal acústico. Os tanques nazistas eram visíveis mesmo a essa distância. O MTAD do Apache operava em infravermelho próximo e combinava uma imagem de qualquer iluminação natural ou artificial disponível em cima da imagem térmica. Todo o conjunto localizado no nariz do Apache girava para olhar para onde o piloto estava olhando. O computador de controle de fogo enquadrava os tanques inimigos para facilitar a visibilidade do piloto. Sem preocupação com veículos aliados na área, o computador do Apache foi colocado em modo de fogo livre. Usando inteligência artificial, ele identificou e mirou rapidamente em cada veículo inimigo de forma independente. O Apache levou 16 mísseis Hellfire para o combate e já havia disparado um. O computador de controle de fogo, com inteligência artificial, alocou alvos prioritários, usando dados previamente recebidos sobre os tanques nazistas da época. Com um tom audível, alertou o piloto de que havia elaborado uma solução de disparo, um processo que levou pouco mais de um segundo. O piloto apertou um botão em seu joystick e, um a um, os mísseis Hellfire rugiram na noite. Eles alcançaram os tanques nazistas em segundos. Não houve tempo para reagir quando o fogo começou a chover sobre eles. O computador considerou o layout da coluna de tanques e o último Hellfire foi direcionado ao tanque mais distante, explodindo-o em uma confusão fumegante de metal carbonizado. Nas estreitas curvas da estrada rural, os tanques nazistas e blindados estavam encurralados. Tanques destruídos bloqueavam o caminho à frente, e um destroço fumegante impedia a retirada. Porém, o Apache ainda não concluíra a caçada. O Apache, fugindo a mais de 200 milhas por hora, inclinou o nariz para baixo e acelerou. Veículos em chamas sobrecarregaram o imagiador térmico, mas o computador de bordo os filtrou para não cegar os pilotos. A menos de 2 milhas, via-se os soldados nazistas fugindo para as sebes. Veículos desesperados desviaram da estrada, descendo os acentuados declives laterais para tentar escapar da emboscada. Os nazistas ainda não compreendiam o que havia sido subitamente desencadeado sobre eles. Os comandantes gritavam ordens contraditórias sobre os gritos dos feridos e os gritos aterrorizados dos sobreviventes. Alguns pensavam ter entrado em um campo minado acionado à distância e mandaram seus veículos saírem da estrada.
Outros acreditaram estar sob ataque de artilharia e ordenaram a fuga de seus homens para os campos próximos. Nenhuma ordem mudaria o que estava prestes a acontecer, pois a tecnologia de ponta do helicóptero de ataque americano do século XXI desceu do céu noturno. Montada sob o nariz do Apache, a metralhadora M230 ronronou para a vida, impulsionada por uma corrente elétrica. Escravizada ao visor do piloto, bastava olhar para um alvo para atirar nele. O canhão começou a disparar projéteis explosivos de 30 mm a uma taxa de 625 por minuto em rajadas altas e estacato. A primeira passagem metralhou o comboio atingido. Os projéteis de 30 mm seriam inúteis contra tanques modernos, mas começaram a desferir golpes incapacitantes contra a armadura frontal de 80 mm de um Panzer nazista. Os projéteis perfuraram a fina armadura da torre, mutilando os soldados em seu interior. Os semi-rastreadores blindados foram destruídos pelo canhão do Apache, virando carcaças fumegantes. Apesar do choque inicial com a aeronave americana de alto desempenho, que parecia desafiar a gravidade, alguns soldados inimigos reconheceram a ameaça. Um pequeno número revidou com metralhadoras pesadas montadas em veículos ou rifles, enquanto o temido canhão do Apache se preparava para um novo ataque. O Apache, porém, era um alvo difícil, e a blindagem de titânio envolvendo os pilotos e sistemas vitais desviava facilmente os poucos tiros certeiros. As hélices eram alvos difíceis de acertar devido à alta velocidade de rotação, mas o Apache poderia sobreviver a danos moderados nelas. Sua melhor defesa, porém, era um ataque devastador com velocidade extrema. O Apache voou rapidamente, escapando do fogo inimigo antes que pudessem ajustar a mira. O helicóptero podia virar num instante e até voar para trás. Seu canhão montado no nariz cuspia morte quente a uma taxa constante em qualquer nazista corajoso ou estúpido o suficiente para ficar e lutar. O comboio logo silenciou, com veículos mortos ou abandonados, e as poucas almas corajosas que revidaram viraram névoa rosa pelos tiros de canhão explosivo. Soldados nazistas fugiram para os campos próximos, pulando em arbustos e qualquer cobertura que pudessem encontrar. Em algum lugar acima, o Apache ainda caçava, sua pintura preta o camuflava no céu noturno. Mas os campos abaixo eram tão visíveis para os pilotos americanos como se fosse meio-dia, as assinaturas de calor dos soldados nazistas claramente visíveis contra o solo frio. Na época do piloto, o Apache se sobressaía justamente neste tipo de combate. Muitas vezes, um comboio ou patrulha amigável se perdeu em uma emboscada por combatentes mujahideen. A nova geração foi ensinada por veteranos endurecidos da invasão soviético-afegã. Eles usaram esse conhecimento contra os americanos que antes os apoiaram. Camuflados entre rochas e arbustos, a única pista da posição de um emboscador era a poeira levantada por seu rifle ou metralhadora em disparo. Era um inferno para as tropas presas abaixo, frequentemente atirando desesperadas contra alvos quase invisíveis. Mas uma única chamada de rádio criptografada, e minutos depois, um par de helicópteros Apache poderia estar em uma estação acima, sinalizando a ruína para os possíveis emboscadores. A cena abaixo, quase 100 anos no passado dos campos de batalha do Iraque e do Afeganistão, era um pouco diferente, exceto pelo terreno. Mas aqui, os grandes arbustos que alguns soldados tentaram se esconder não forneciam cobertura contra o sistema de visão noturna passiva do MTAD, que tudo vê. O calor corporal dos soldados nazistas era visível, e uma rajada do canhão M230 transformou um grupo de soldados agachados em pedaços. O radar Longbow ANIPER 78 do Apache, localizado acima das lâminas, é utilizado principalmente para rastrear e mirar ameaças terrestres, mas também é capaz de rastrear alvos voando baixo e lentamente, como outros helicópteros e drones. Uma série de sinais sonoros alerta a tripulação para 2 rastros aéreos que se aproximam velozmente. A 550 km por hora, o Messerschmitt Bf-110G era um letal caça noturno nazista, projetado para devastar as formações de bombardeiros aliados. Contudo, isso era inferior à velocidade de jatos de combate modernos subsônicos, mas detectável pelo radar Longbow do Apache.
Armado com mísseis Sidewinder, o Apache poderia facilmente abater os 2 caças nazistas que se aproximavam antes de perceberem o perigo. No entanto, os caças inimigos pouco podiam fazer além de ir ao local da carnificina. Os Messerschmitts, confiantes em sua capacidade de varrer o céu, esperavam uma formação de bombardeiros médios voando lentamente e a baixa altitude. Cada um carregava 2 canhões de 30 mm e 2 de 20 mm, além de uma metralhadora de 7,9 mm. Os 4 canhões disparavam continuamente projéteis de alto explosivo, destroçando as aeronaves aliadas. O caça noturno mais bem-sucedido da Alemanha nazista, o Bf-110 GES, até tinha seu próprio radar a bordo, mas isso só era útil em curto alcance e praticamente inútil contra o Apache ágil e de voo baixo. O retroespalhamento do solo inundava os radares do Bf-110G, que não conseguiam processar os dados recebidos. Eles só conseguiam rastrear grandes formações de bombardeiros. Ainda assim, precisavam ser direcionados por arrays maiores em solo. Os computadores do Apache podiam facilmente rastrear os 2 caças que se aproximavam. Os americanos consideraram brevemente tentar a primeira eliminação aérea de um Apache contra um caça inimigo, mas logo mudaram de ideia. Embora tecnicamente possível, dado os avançados sistemas de mira e rastreamento, era um risco muito grande para o único helicóptero de ataque moderno da Segunda Guerra Mundial. O Apache finalmente parou seu ataque. Ele passou quase 10 minutos sobrevoando, resultando na destruição de quase todo um comboio inimigo com cerca de 40 veículos. Quase 100 soldados inimigos morreram no ataque, e se o Apache tivesse seus 76 foguetes Hydra, a destruição teria sido muito pior. Desviando e indo para o mar, o Apache seria reabastecido e rearmado para outro ataque noturno amanhã. O helicóptero de ataque americano não venceria a Segunda Guerra Mundial sozinho, mas atingiria com força e precisão suficientes para garantir uma vitória convencional. Confira agora o vídeo E se um esquadrão de Navy SEALs viajasse no tempo para a Guerra Revolucionária, ou clique neste outro vídeo.